A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Estamos analisando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão apresentado por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui essa síntese que Kardec fez desse pensamento de Sócrates e Platão sobre virtude ser dada pela divindade, e Kardec destaca que isso se assemelha à doutrina cristã da graça, que resumidamente seria uma preferência que Deus tem por algumas pessoas que Ele criou. Deus, segundo essa ideia, daria a algumas pessoas alguns favores. Mas dentro da visão espírita, como Kardec mesmo apresentou aqui, é incompreensível essa ideia de que Deus possa preferir alguns e não outros. Muitos dirão, mas isso é da conta de Deus, Ele pode ter preferências. Bem, dentro de uma concepção de justiça perfeita, se Deus favorecesse qualquer pessoa nesse processo da experiência humana, isso tornaria as condições muito injustas, porque aquele que fosse favorecido estaria então com uma grande vantagem em relação ao outro. Há até mesmo aqueles cristãos que acreditam que Deus já escolheu as pessoas que Ele salvaria quando fosse terminar aí a existência desse mundo nosso, essa experiência da humanidade, e Ele já teria escolhido os seus eleitos já no momento da criação. É mais uma ideia que confronta de uma forma muito grande a ideia que nós fazemos da justiça divina. Se Deus tivesse preferência por alguém, isso mostraria que Ele é como as pessoas aqui da Terra, que gostam mais de uns do que de outros, que favorecem uns e não outros. Qualquer diferença no tratamento das suas criaturas já imporia a Deus uma condição de imperfeição. Sendo Ele perfeito, Ele não pode favorecer ninguém gostando mais dessa pessoa. Aqui Allan Kardec destacou uma das características, então, ou melhor dizendo, algo que o Espiritismo ensina, ou uma característica do Espiritismo, de que a graça, aquilo que poderíamos imaginar que seria um favor, é concedido a Deus àqueles que têm boa vontade. Então qualquer pessoa, qualquer momento da sua vida, tomando consciência, tendo e desenvolvendo a boa vontade, passa a contar com uma força a mais para vencer o mal, que seria essa influência das imperfeições sobre o destino da pessoa. E assim passaria a fazer o bem. Dessa forma, então, qualquer pessoa pode alcançar essa graça, essa força divina que Deus concede àqueles que desejam realmente superar as suas imperfeições, as suas limitações. E não uma preferência prévia de Deus, pois se Ele as tivesse, Ele estaria sendo injusto. Ele gosta mais de algumas pessoas e não de outras. Tem pessoas que vão dizer, mas isso é você tentar colocar Deus na condição humana, dentro de um ideal de justiça humana. Mas nós respondemos a esses que possam fazer essa objeção. Pelo contrário, ao dizer que Deus tenha escolhido previamente alguém para receber algo a mais, um dom, um talento, nós estaremos considerando que Deus dá vantagens aos seus filhos. Quando a questão do mérito individual, pessoal, é muito mais evidente dessa justiça. Deus dá ao espírito em evolução sempre as condições de vencer, de superar os desafios,
à medida que ele progride, que ele se esforça, que ele se transforma, que ele cresce, à medida que ele aprende com a sua própria experiência. Isso denota uma noção de justiça maior e que evidencia maior sabedoria divina, porque ela acaba demonstrando, que está sempre em nossas mãos fazermos o melhor por nós mesmos. Mas há momentos na vida que parece que a gente não consegue, A gente parece que não consegue vencer as nossas predisposições a um comportamento inferior, a gente não consegue vencer os nossos vícios, a gente acaba muitas vezes não conseguindo dar o nosso melhor. E isso pode ter uma relação com a nossa ideia, da nossa descrença, da nossa falta de entendimento de que há coisas que nós precisamos desejar, precisamos querer, precisamos, ou seja, ter essa boa vontade que Kardec cita aqui. Precisamos realmente estar conscientes. E como que desenvolvemos essa consciência? Ao longo da vida, ao longo das experiências, ao longo das frustrações de não obtermos algo que desejávamos, de não sentirmos uma vida mais plena, e isso nos leva naturalmente a pensar, a desejar, a querer, a buscar, e em todo esse processo nós vamos encontrar que está sempre aberto ao Espírito a possibilidade, então, dele fazer o melhor na sua experiência, em favor da sua felicidade. Nós aprendemos com os Espíritos de que cabe sempre a nós conquistarmos o melhor das nossas experiências. Cabe sempre a nós pelo esforço, pela tentativa. Muitos vão também dizer que as condições aqui da vida terrena, as imposições culturais, as imposições das regras da sociedade, muitas vezes limitam as pessoas. E as injustiças sociais também limitam as pessoas de vivenciarem plenamente as suas possibilidades, de desenvolverem os seus potenciais. Mas também essas experiências negativas que nós temos, que são bloqueadoras, que impedem o nosso crescimento, também elas fazem parte desse processo de aprendizagem. Os meios em que nós renascemos ao longo das inumeráveis encarnações, todos eles nos oferecem sempre alguma possibilidade de superação dos nossos próprios limites, das nossas próprias dificuldades. O que não pode faltar em nós é a boa vontade permanente, o desejo constante, frequente, para buscarmos aquilo que nos cabe. E, muitas vezes, por não acreditarmos ser possível alcançar alguma coisa, que nós deixamos de conquistá-las. É por não acreditarmos, por exemplo, que nós podemos vencer as imperfeições, é que nós acabamos nos deixando arrastar por elas. Acaba se tornando até muito mais cômodo para o espírito ficar numa situação em que ele nega a possibilidade de avançar, de crescer, de se modificar. Porque assim não há necessidade de esforço, não há necessidade de trabalho, não há necessidade de empenho em produzir algo em favor de si mesmo. Então, dessa forma nós concluímos que a boa vontade e acreditar no nosso potencial, em nossas capacidades, na nossa perfectibilidade, ou seja, o potencial que nós temos de um dia nos tornarmos perfeitos, ao longo dessa longa caminhada evolutiva em inumeráveis vidas, é fundamental para que a gente alcance. Entendendo que cada dia é um momento da nossa experiência de fazermos o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance naquele momento. E, tendo essa boa vontade, as coisas tendem a se encaminhar em nosso favor, tendem a mostrar para nós as possibilidades de ação, de transformação. Para muitas pessoas, às vezes as provas são muito difíceis, são muito limitantes, são muito grandes, porque o espírito passa por uma experiência mais intensa que ele realmente necessita. E ele muitas vezes se deixa, vencer por essas provas, porque acredita mais uma vez na sua incapacidade de suportar, de vencer e de superar. E muitas vezes se entrega à rebeldia, à agressividade, à violência, à negação. Mas a vida traz então as experiências que vão mudando o seu comportamento, que vão alterando a sua vida, e assim o indivíduo vai entendendo e vai compreendendo
que o esforço permanente é o caminho dessa realização. E isso não tem, obviamente, uma relação com essa ideia que nós fazemos aqui no mundo, né, do mérito que é recompensado pela sociedade, pelo mundo. De fato, a sociedade, as organizações, empresas e mesmo os grupos que nós vivemos, família, amigos, nem sempre nos honrarão em nossas melhores ações. Nem sempre eles serão capazes de reconhecer e recompensar. Mas a lei divina, essa sim infalível, essa sim que tem olhar para tudo, sempre nos recompensará pelo bem que nós fizermos. Sempre nos endereçará o melhor pelo esforço que nós tivemos dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós éramos capazes de fazer naquele momento. Por isso, e não pelas pessoas, não pela sociedade, não pelas organizações, empresas, família, nem amigos, por absolutamente nada que seja externo e material, nós vamos fazer o bem e vamos fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Faremos sempre acreditando de que a lei divina nos endereçará aquilo que é o melhor, porque ela recompensará os esforços, porque eles produzirão resultados internos em nós mesmos. E, por uma lei magnífica de atração, atrairemos o bem que nós idealizamos, mas que trabalhamos por realizá-lo dentro de nossos limites, dentro de nossas possibilidades. Eu convido a todos, então, neste instante, para elevarmos o pensamento a Deus, o amor perfeito, a justiça inigualável, que a todos oferece infinitas oportunidades de crescimento e transformação. Senhor da vida, nós agradecemos a bênção da vida e as oportunidades e pedimos, Senhor, essa força da qual nós falamos hoje, que ela possa nos sustentar, nos guiar, nos encaminhar para as melhores conquistas que nos cabem como espíritos. Que não percamos jamais a fé, a esperança, a confiança em dias melhores, Pai. Alimenta-nos com essa força para caminharmos sempre oferecendo o melhor de nós mesmos, em favor da vida, em favor dos nossos semelhantes e em favor de nós mesmos, Senhor. Para que o bem se faça em nós, para que sejamos instrumentos do bem. E pedimos por todos aqueles que se encontram cansados, abatidos, sofridos em suas caminhadas, que eles possam prosseguir, Senhor, firmes, constantes, confiantes de que o melhor chegará um dia, como recompensa do bem que temos tentado praticar. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos, Senhor, abençoa-nos e nos proteja sempre e a todos os que têm nos acompanhado. Que eles todos possam receber, Senhor, a paz, a alegria, a harmonia, o bem-estar em suas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, nosso programa Ponto de Vista. Acompanhe também as minhas outras atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.